Bom, acabou de dar aí 10 horas. Vamos começar aqui, que a gente tem muito conteúdo para conversar hoje com vocês. Primeiro me apresentar, então, eu sou a Maria Fernanda, participei aqui de toda a criação do Denounceify, que é um canal de denúncia. E, enfim, depois nos meus slides eu vou aprofundar um pouquinho mais na apresentação, mas só primeiro agradecer ao Tanab, que, enfim, quando a gente conversou, né, sobre a ideia do webinar, também apostou na ideia e, enfim, já veio com vários conteúdos aí super legais e, enfim, acho que todo mundo vai aprender muito hoje, nessa manhã. Aí a nossa dinâmica, né, como é que ela vai funcionar? Então, o Tanabe vai fazer a apresentação dele, depois eu vou fazer a minha, e aí ao final a gente vai abrir para perguntas, tá? Que vocês tenham, curiosidades, dúvidas, enfim. E aí tem um botão ali em cima, aqui para mim é P e R. Ali do lado do chat, tem ali, ele tem uma interrogaçãozinha. Aí clicando por ali, vocês conseguem enviar as perguntas, tá? Que a gente vai receber aqui. E aí ao final, dependendo, né, se forem muitas, a gente faz aí alguma seleção, né, de um tema mais comum, enfim, para responder aí para vocês. E depois também, qualquer dúvida, né, tem os nossos contatos, o meu, do Tanab, a gente está à disposição para conversar depois desse momento aqui também. Mas para não me alongar muito, vou passar aí a palavra para o Tanab para a gente dar início aqui ao nosso webinar de hoje. Agradecer a presença de todo mundo e acho que vai ser uma manhã bem legal. Obrigado pela rápida apresentação. Eu já vou compartilhar aqui minha tela para a gente já poder entrar no tema. Deixa eu ver, assim, agora já está disponível. Meu nome é Maurício Tanabe, eu sou sócio da área trabalhista aqui do Campus Melo Advogados. A gente tem recebido muitas demandas e muitas consultas relacionadas à NR01. A gente teve um pico aí no começo do ano em razão do prazo inicial que foi concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego no dia 26 de maio de 2025, agora postergado para 26 de maio de 2026, na medida em que o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, os representantes do governo, na comissão tripartite o que debateu longamente a alteração da NR01, trouxe, percebendo que não é uma adaptação tão simples de se fazer. Riscos psicossociais, eles trazem um conceito bastante genérico, do qual a maioria das empresas não tem como medir, não tem como criar critérios ou analisar critérios e dados. Então, começaram com coletas de dados nesse momento, ainda sem uma metodologia específica, e o objetivo principal hoje é tratar justamente dessa necessidade dos empregadores de revisitar o programa de gerenciamento de riscos, né, o PGR, que é o documento que traz todos os riscos do ambiente, incluir nesse PGR os riscos psicossociais também, e gerar evidência, gerar documento, gerar dado, gerar estatística em relação ao controle e prevenção dessas doenças psicossociais. Mas por que isso aconteceu? Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo. Lamentavelmente, nós temos que trazer dados, né, desde a época, né, da pandemia. Pós-pandemia, muitas pessoas desenvolveram alguns desvios e transtornos mentais, que foram alguns deles relacionados ao trabalho, e o governo começou a monitorar, desde pós-pandemia, o aumento expressivo, né, de denúncias, no aumento expressivo de afastamentos de benefícios concedidos em razão de distúrbios mentais, em razão de questões psicológicas e em decorrência de riscos psicossociais. A gente está falando aí de um aumento de mais de 100% nos benefícios concedidos desde a época da pandemia para agora, relacionados a transtornos mentais. Então acendeu uma luz amarela, não por acaso nós estamos no mês de setembro amarelo, acendeu uma luz amarela falando, olha, a gente precisa tomar medidas junto, né, às empresas, aos empregadores, para, de alguma forma, reduzir o número de afastamentos, o número de benefícios concedidos
de doenças relacionadas a transtornos mentais e riscos psicossociais. O primeiro passo foi anterior à NR01, que foi justamente a alteração da legislação que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A gente sabe que as empresas com mais do que um certo número de trabalhadores necessita criar uma CIPA, ou no caso de algumas empresas que trabalham especificamente no setor de petróleo e gás, a CIPLAT, e eles alteraram essa legislação, justamente na ANR específica, para atribuir à CIPA mais uma competência, que é o recebimento de denúncias de casos de assédio. E por que a gente está tratando disso quando está falando de NR? Porque, na verdade, a principal materialização, né, do risco psicossocial é o assédio. Então, o processo de comunicação mal feito no ambiente de trabalho, ele pode gerar casos de comportamento inapropriado, gestão por injúria, gestão que não é uma gestão adequada para evitar o afastamento ou até mesmo casos de burnout e os casos de assédio. Então, nós vamos tratar muito disso porque um principal fator que vem sendo fiscalizado já antes mesmo, né, da validade das alterações da NR01 tem sido as denúncias que são feitas tanto pelo canal interno da empresa, quando existe, ou quando não existe, né, os canais do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho. Então, nós vamos tratar desse tema mais adiante, falar especificamente de casos relacionados a processo de comunicação corporativa interna e o que a gente pode fazer para melhorar. Mas, voltando ao tema principal, que é a NR01, muitas empresas estão preocupadas de como eu vou implementar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que apresentar para o fiscal, e a gente trouxe as principais alterações. Primeira coisa é que a portaria do final do ano passado, 1419 de 24, ela incluiu no seu texto, né, dentre os 5 fatores de risco, ela incluiu também na parte de ergonomia, risco psicossocial, no gerenciamento de riscos ocupacionais, e a consequência disso é uma necessidade de revisão do PGR, que a maioria das empresas possui o PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos, para incluir o mapeamento de riscos psicossociais, que são aqueles que geram qualquer tipo de desvio mental e até consequências físicas e sociais para o trabalhador, plano de ação para medir, monitorar e prevenir riscos psicossociais, tá? Então, é uma obrigatoriedade de todas as empresas, ou seja, não tem o GRO é previsto na NR1 e ele é obrigatório em todas as empresas, seja ela produtiva, seja ela do agronegócio, seja ela meramente administrativa, e ela faz menção específica às condições previstas já em ferramentas da NR17, que trata justamente de ergonomia. Então, o risco psicossocial, dentre os riscos monitorados pela NR01, ela tá atrelada à ergonomia. E a gente tem 2 ferramentas já previstas na norma que devem ser utilizadas para mapeamento dos riscos psicossociais. Uma delas é a que a gente chama de avaliação ergonômica preliminar, que a gente identifica por meio de informações e dados, né, os riscos ergonômicos e também agora psicossociais. Isso é obrigatório em todas as empresas, você produzir, né, esse relatório de avaliação ergonômica preliminar e, caso identificado um risco psicossocial que tem estatisticamente potencial de gerar afastamentos por burnout, afastamentos por algum desvio comportamental ou desvio psicológico, também uma análise ergonômica do trabalho específica para aquele risco psicossocial. Gente, ergonomia não é só mobiliário, não é só posicionamento de cadeira, não é só, né, uma limitação na digitação ou até mesmo riscos que estão relacionados à prevenção de tendinites. Não.
ergonomia vai além disso, ela também vai para mapeamento de riscos psicossociais. Então, tem 4 steps que a gente recomenda para os nossos clientes, uma vez que não existe uma metodologia específica para atualização baseada na NR01. A primeira delas é uma preparação, uma fase de planejamento onde eu analiso dados estatísticos que estão disponíveis na empresa já, que estão relacionados a PCMSO, CAT, a riscos ergonômicos previamente mapeados, os critérios da GRO que vêm sendo adotados ao longo do tempo, e com isso eu faço um cruzamento com dados novos que eu vou coletar por meio de entrevista, por meio de oficinas relacionadas ao ambiente de trabalho, observações feitas pelos recursos humanos pela área de segurança, saúde e medicina do trabalho, ou a HSE, como é mais comumente conhecido por multinacionais, e questionários. Lembrando, sim, que as empresas que vêm adotando questionário têm que tomar muito cuidado, porque questionário, gente, vem de tudo. E é um registro, é uma evidência, e muitas vezes nos questionários você pode estar gerando evidência contra a própria empresa, de pontos que são muito individualizados e não coletivos. E é importante deixar claro, a NR01, ela visa monitoramento, prevenção e melhorias no ambiente de trabalho com riscos psicossociais coletivos e não individuais. Então, você tem que deixar claro, na hora de vocês utilizarem um questionário, ficar muito atento, porque questionário, papel aceita tudo, e pode vir coisas que não necessariamente é um problema coletivo, e sim um problema individualizado, porque a gente está tratando de um espectro, um ambiente muito grande, né? uma possibilidade muito grande quando a gente fala de riscos psicossociais. Abre um leque de questões e abre um leque de oportunidades para os trabalhadores colocarem o ponto de vista muito individualizado. Então, tem que tomar cuidado com isso. E, obviamente, na fase de preparação, a gente tem que fazer essa avaliação e ter critérios, definir critérios por que eu estou tomando determinada ação em detrimento de outras ações. Feito isso, eu faço uma identificação e avaliação por meio, né, da avaliação ergonômica preliminar, e aí eu classifico o que é mais provável que aconteça, onde é que eu tenho, por exemplo, um nível de afastamento por CIDs relacionadas a desvios psicológicos maior, onde eu não tenho. Então, eu tenho que ter essa avaliação de dados prévia para mostrar para o fiscal que eu efetivamente estou trabalhando em questões que apontaram para um potencial risco psicossocial, porque às vezes não tem, né? Então, e se necessário, a gente tem que também fazer uma análise qualitativa por meio da AET, que é a avaliação ergonômica, a avaliação ergonômica do trabalho para situações específicas, para eu atender exatamente aquilo que tem risco real de ter um risco psicossocial materializado. Prevenção e acompanhamento, feito isso, eu vou fazer um plano de ação para prevenir e acompanhar para ver se esse plano de ação surtiu efeito, se eu efetivamente conseguir reduzir ou evitar novos casos de CIDs relacionados a desvios psicológicos, tá certo? E além de tudo isso é o registro e documentação. Não adianta nada fazer o melhor plano de ação do mundo, não registrar os treinamentos que eu dei, não registrar os meus canais, as denúncias que eventualmente foram feitas e que foram tratadas, não registrar que eu tenho um canal de denúncia e foi divulgado para os meus trabalhadores, não registrar os dados estatísticos relacionados a afastamentos de CIDs relacionados a doenças psicossociais. Então, eu preciso ter tudo isso documentado para que eu possa apresentar para o fiscal e divulgar para os meus trabalhadores, por meio da CIPA ou até mesmo por meio dos canais internos, que as medidas que foram tomadas foram efetivas e que a gente está melhorando o ambiente de trabalho, a empresa está melhorando o ambiente de trabalho relacionado a riscos psicossociais. E o que são esses riscos psicossociais que eu estou tanto falando? São qualquer tipo de forma de gestão está relacionado à gestão do trabalho que pode gerar um dano psicológico, físico, social. Em geral, ele se concretiza da seguinte forma: ou por sobrecarga de trabalho, ou por assédio, e eu acho que o assédio é o mais comum, a pessoa se sentir assediada, mesmo quando o gestor não tem intenção de assediá-la, falta de autonomia,
no processo decisório ou na tomada de decisão, pressão excessiva por resultados, falta de suporte por parte do gestão, por parte da empresa, quando o trabalhador está se sentindo fadigado, baixo reconhecimento, ou seja, falta de feedback positivo e negativo, né, ou até mesmo feedback estruturado para que a pessoa possa melhorar. Alguns eventos violentos ou traumáticos, algum comportamento inapropriado, algum dia de fúria de algum gestor, que pode também trazer consequências negativas. O trabalho remoto ou o trabalho isolado do meio social, ele pode sim ser considerado também um risco psicossocial. Então, a sociabilidade, a falta de sociabilidade é um indicador que pode ser medido e que pode ser considerado como um fator importante a ser trabalhado na revisão do NR, da proposta pela NR01. Lembrando sempre que isso teve um aumento muito grande pós-pandemia, justamente porque as pessoas ficaram isoladas e estão tendo uma certa dificuldade de retornar ao trabalho 100% presencial, como muitas empresas estão adotando. A consequência de tudo isso é esgotamento psicológico e físico, depressão, ansiedade, às vezes até o reflexo disso numa doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Então, assim, tem consequências negativas e tem fatores que podem ser medidos, tá certo? O Ministério do Trabalho e Emprego, ele postergou o prazo para maio de 2026, mas não adianta nada eu querer fazer isso 10 dias antes do prazo, porque eu não vou ter dado, eu não vou ter plano de ação, eu não vou ter nenhuma evidência para demonstrar para o fiscal, então é importante que vocês, pelo menos com 6 meses de antecedência, a data, já comece a buscar uma consultoria específica, implementar canais de denúncia, implementar um controle em relação às CIDs dos atestados que são apresentados, porque ainda não existe uma metodologia específica e a gente está fazendo isso com base no que as NRs estão proporcionando. Então, o que a gente está explicando para vocês das 4 etapas que nós falamos, isso vai ser exigido pelo fiscal, com certeza que é o mínimo que as empresas já deveriam estar fazendo, mesmo antes com o advento da 26, da mudança da NR. E até o dia 26 a gente tem uma outra missão, que é justamente gerar dados, evidências e registros para poder apresentar para o fiscal, tá certo? Então esse é o principal objetivo, né, dessa nossa apresentação. Lembrando sempre que o quê? Que a NR ela foi atualizada para monitoramento de riscos psicossociais e planos de ações para redução dos riscos psicossociais coletivos, não individuais. E o individual é importante para a empresa, por quê? Porque é do individual que ela vai partir para o coletivo. Aqui tem um dado polêmico, todo atestado, tem atestado CID psicológico, ele é um atestado válido? A empresa, por legislação, ela tem que aceitar todo atestado, mas ela pode questionar o atestado emitido, por exemplo, por um ortopedista, dando uma CID psicológica. Ela pode, evidentemente, exigir que o trabalhador ele seja submetido a um novo exame médico com um psiquiatra, com uma pessoa que seja especializada em doenças relacionadas ao nível psicológico do trabalhador, porque no futuro, se isso gerar um afastamento, tem que ter um nexo de causalidade entre a doença ou o distúrbio apresentado pelo trabalhador e o trabalho que ele exerce quando a gente estiver falando de afastamento por burnout, por exemplo. E para isso, obviamente, né, a própria Confederação Federal de Medicina ela prevê, e a legislação prevê que tenha que ter um médico especialista nesse assunto. Então significa o quê? Posso não aceitar? Não, você tem que aceitar desde que seja um médico habilitado no Conselho Regional de Medicina. Entretanto, você pode questionar esse atestado caso não seja concedido por uma pessoa habilitada para esse tipo de diagnóstico. Tá? Bom, pessoal, então tivemos aí esse contratempo técnico, a NAB já está voltando, mas enquanto isso eu vou então começar aqui a minha apresentação. A minha parte aqui hoje é aprofundar um pouquinho mais no canal de denúncia,
né? Então, o Tanabe vai trazer todo esse contexto da NR1, e aí a minha ideia é como mostrar para vocês como que isso pode ser aplicado e como que o canal de denúncia consegue agregar valor no dia a dia da empresa, né? Dado que isso passa a ser algo exigido pela NR1, pela CIPA, enfim, diversas legislações e normativas, como fazer com que isso de fato vire até uma fonte de dados, uma fonte de informação, um apoio ao monitoramento de compliance dentro das empresas, né? Então, só me apresentando aqui brevemente, que eu acho que no começo a gente ainda não tinha todo mundo aqui com a gente, né? Mas prazer, eu sou a Maria Fernanda. Participei aí desde de quando o Denuncify foi fundado. Participei também do Informe.ai, uma outra ferramenta de ESG também. Então, acabei me especializando em produtos digitais, né? E como transformar esses produtos para agregar valor aí para as empresas, sempre num contexto de ESG e compliance, né? Minha formação em administração, meu mestrado também, com foco em canal de denúncia e inteligência artificial. Então, a gente traz muito depois isso para o Denuncify também, né? Enfim, ao longo da apresentação, eu vou comentar um pouco também como a inteligência artificial pode ajudar aí no dia a dia desse tipo de ferramenta. E aí eu também faço parte do ICRIO, do grupo de trabalho do Pacto aí Global, ligado ao tema de canal de denúncia, CWC, enfim, algumas outras iniciativas aí também que aprendo bastante. Trazendo um pouco então da contextualização, para a gente mergulhar aí um pouquinho mais nesse universo do canal, né? Então, a NR1, bom, ela se aplica, se não a todas as empresas, a muitas delas, porque todas as empresas que têm alguém sobre o regime de CLT precisam aí atender de alguma maneira essa normativa, né? E aí ela já existia, mas como o Tanabe falou, ela passou por essa atualização esse ano, né? E aí a partir do ano que vem já vão começar aí as sanções para as empresas que não tiverem adequadas. Falando um pouco dessa parte mais especificamente, né, do canal. Então, ela exige mecanismos formais para que você consiga receber, para que você possa registrar e também tratar essas denúncias que chegam, né? E esses relatos de risco, os riscos psicossociais que o Tanabe estava comentando um pouco aqui, explicando para a gente, né? Nesse âmbito desse programa de gerenciamento de risco. Então, ele é uma forma de você alimentar também esse programa, né? E aí aqui é legal entender programa como um ciclo, né? Fazendo um paralelo ali com o PDCA, que você tem todo um planejamento, você recebe ali o dado, você toma ação, você avalia aquilo para aquilo alimentar de alguma maneira esse ciclo, né? Então acho que a ideia de programa é importante aqui também. E, como o Tanabe também já estava comentando, em relação à questão da CIPA, né? A CIPA está atrelada à NR5, mas ela também fala fortemente dessa questão de você ter procedimentos claros para receber essas denúncias, para que você consiga assegurar confidencialidade, que você consiga assegurar anonimato, né? Que também é algo muito importante para essa pessoa optar por fazer o relato de forma anônima, assim ela permanecer, né, durante todo esse processo de análise, investigação e aí encerramento também desse relato. Isso também está muito ligado à questão de não retaliação, né? Então a empresa ter uma política clara aí de não retaliação a pessoas que eventualmente se identifiquem, né, também nesse canal, ou enfim, pessoas também que façam aí no regime anônimo. E aí, ainda na contextualização, então, o objetivo é a prevenção, né, do assédio e outras formas também de violência no ambiente do trabalho, né? E aí, como o Tanabe estava colocando no ambiente do trabalho ali coletivo, mas o canal ele também, enfim, consegue receber relatos ligados, por exemplo, a assédio, algo mais pontual, individualizado, que também é algo que é importante, né, da empresa ter, enfim, esse conhecimento para tratar, entender se foi algo pontual, algum treinamento, alguma coisa ou, enfim, alguma sanção, né, após aí a investigação. Então, é muito importante essa capacitação, né? Então, a pessoa saber o que de fato não é esperado em relação ao comportamento dela, para que depois lá na frente não tenha um discurso, ah, eu não sabia, ah, era uma brincadeira. Então, assim, é muito importante também toda essa parte educacional, né? E aí isso entra muito também na parte, né, da consultoria e, enfim, como que isso pode ser transmitido para os colaboradores através de treinamentos, cartilhas a questão da CIPA também, como que ela pode se envolver para ajudar
nessa parte didática mesmo, né, que é muito importante para pensando no ciclo ali do programa, né? As pessoas elas têm que estar realmente informadas e entendendo ali o que não é esperado de comportamento delas dentro daquele ambiente ali de trabalho, né? Pensando na saúde mental e física, enfim, do coletivo, né? E aí, o canal de denúncia ele também é muito importante que ele ajuda a alimentar essa identificação de perigos e, enfim, depois toda a parte, né, da investigação com a parte da consultoria também. Então, o canal ele é, digamos assim, um portal muito rico de entrada para receber todas essas informações, né? E aí, falando um pouco desses formatos, né, enfim, que as empresas podem compartilhar com os colaboradores para receber esses relatos. A gente tem a opção, né, do canal digital, que eu acho que atualmente é o mais usado aí pelas empresas, né? Então, tem fornecedores que compartilham algum tipo de aplicativo, outros são um site. A gente, particularmente, optou pelo site para a pessoa não precisar, enfim, né, baixar nada ou ter, sei lá, às vezes a pessoa pode ficar com medo, ah, mas eu vou baixar, será que, né, vão ver que eu baixei? Se eu baixei é porque eu quero mandar alguma coisa, enfim. Então, a ideia, eu acho, da terceirização é você deixar o processo o mais confidencial e sigiloso possível para que a pessoa se sinta confortável, né, enviando ali aquela mensagem. Então, tanto pelo site quanto também por um 0800, então um atendimento ali 24 horas, que a pessoa às vezes está em casa, né, ela quer fazer isso, enfim, de um ambiente mais reservado, ela consegue ligar, ela consegue acessar o site, ela consegue mandar ali todas as informações, ela vai receber o protocolo dela, né? E aí com esse protocolo ela vai manter esse diálogo aberto aí com a empresa, né? Falando um pouco agora das motivações, né? Porque, assim, acho que as normativas elas estão aí, elas existem, elas demandam um canal de denúncia, mas dado que isso vai ter que ser implementado, isso vai ter que ser ajustado, ou muitas empresas que já têm uma ferramenta, mas acabam não utilizando de uma maneira mais ampla, eu acho que tem algumas motivações aqui também legais nesse sentido, né? De como agregar a ferramenta para trazer valor no dia a dia mesmo da empresa, para ajudar a retroalimentar esse programa, pensando em uma melhoria contínua da saúde coletiva, do ambiente de trabalho, da cultura organizacional, né? Então, primeiro ponto, dar voz, uma voz segura, né, a quem está na ponta, ou seja, as pessoas que estão ali no dia a dia da empresa se sentirem ouvidas, se sentirem seguras para compartilhar ali algo que elas viram ou algo que está acontecendo com elas no ambiente de trabalho que não é legal, que elas sabem que não é, né, o esperado ali pela empresa. Então, elas têm esse mais de um meio até, né, para compartilhar, então, o telefone, o canal digital, detectar esses riscos de uma maneira precoce, né? Então, esses riscos que o Tanab estava comentando, os psicossociais, ocupacionais, para que isso seja tratado ali na origem, né? Claro que auditorias e inspeções são super importantes e sempre, obviamente, muito bem-vindas, mas elas acabam retratando uma fotografia ali, né? De um momento. O canal, por ele ser algo contínuo, ele é algo que está sempre ali à disposição. Então, você não precisa esperar uma próxima auditoria ou esperar uma próxima inspeção, e aí, né, ter que conversar com alguém, aí você não consegue manter o anonimato. Não, o canal ele está ali sempre disponível, idealmente 24 horas, para a pessoa poder mandar a mensagem dela no melhor formato possível, né? Telefone, canal digital, enfim. E uma terceira motivação é justamente essa melhoria contínua. Então, você consegue tomar as suas decisões baseadas ali por dados e evidências, né? Então, por exemplo, eu tenho ali no meu canal, eu tenho um dashboard, e aí nesse dashboard eu tenho todo um monitoramento de compliance. Então, quanto tempo demora para um relato do momento que ele chega até ele ser finalizado? Tem alguma filial que tem mais algum tipo de relato do que outra? Eu estou recebendo muita denúncia de algum tema específico, de algum departamento? Não, é geral da empresa, enfim. Então, você começa a gerar também relatórios e conseguir dados e informações valiosas do canal. Até questões sazonais, por exemplo, questões de meta, né? Ah, tem uma meta aqui semestral na minha empresa e aí vai chegando ali para o meio do ano, lá para junho, a gente vê que aumenta muito as denúncias ligadas a, sei lá, assédio moral. É de alguma unidade específica, é da empresa como um todo, é de algum departamento, sei lá, departamento de vendas, por exemplo.
Então, isso também são insights valiosos para que no próximo ano, talvez um treinamento com esses gestores, né, para, enfim, ajudar ali nessa organização, de aproveitar de fato esses 6 meses, né, não querer nos últimos 2, 3 bater a meta do semestre. Então, isso também pode gerar insights para a estratégia da empresa como um todo, né. Além disso, a redução, desses passivos, então essa resposta rápida, a pessoa se sente ouvida, ela se sente engajada ali a mandar aquela mensagem, porque ela sabe que aquilo vai ser avaliado, aquilo vai ser, né, investigado, aquilo vai ter de fato, um retorno, e aí você consegue ter ali aquela informação na origem, né, então você consegue tratar aquilo muito mais precocemente, e aí, é claro, redução de custo, tem toda a questão do impacto também reputacional da empresa, né, então é mais uma coisa que o canal consegue apoiar. E também, por fim, aqui, mas não menos importante, a cultura de segurança, né. Então, esse canal estruturado, ele aumenta, a confiança do colaborador, então os relatos eles acabam sendo com mais dados, com mais informação, evidências, enfim, algo mais robusto, que já dá um conteúdo ali de início, né, de análise, de investigação, muito valioso para a empresa, para a consultoria, enfim, que vai apoiar ela aí nesse momento de investigação dessa mensagem que chegou, né. E aí algo também muito importante em relação a esse acompanhamento, né, essa investigação, é deixar muito claro para os colaboradores essa importância do acompanhamento, né. Porque às vezes a pessoa fala: "Ah, eu já mandei ali o meu relato, eu coloquei todos os detalhes, eu coloquei, poxa, data, eu coloquei evidências, eu coloquei tudo que eu tinha ali, agora está com a empresa". Mas é muito importante também que você mantenha esse acompanhamento, né. Então durante todo esse trajeto de análise e investigação, que você tenha o seu protocolo, que você consulte, que você esteja ali disponível para mandar mais alguma informação, se a empresa pedir. E é claro que mantendo anonimato, mantendo confidencialidade, mantendo sigilo, né? Mas isso também é muito importante para ajudar nessa condução. E aí, falando um pouco então em relação às vantagens de você terceirizar, esse canal, né. Acho que talvez a primeira coisa, assim, que ressalta aos olhos tanto do colaborador, né, que vai ali usar o canal no dia a dia, quanto da consultoria, da empresa, enfim, fazendo a gestão ali do canal, é realmente essa questão do anonimato, né, algo que é sempre muito questionado, muito perguntado: "Ah, mas eu vou mandar? Vão saber que eu mandei?". Então, assim, quando você terceiriza o canal, a empresa ela não tem esse acesso, né. Até posso falar, enfim, em relação ao Danonsfy, a gente não chega nem a guardar nenhum tipo de informação, enfim, que possa ligar direto para aquela pessoa, ligar de volta para aquela pessoa, né, para justamente ela se sentir muito confortável de que ela pode sim fazer de forma anônima e que da mesma forma esse relato vai chegar a quem deve chegar, né. Isso acaba reduzindo o medo de retaliação e também a questão de conflito de interesse, né, porque às vezes a pessoa está falando de algum par, enfim, alguém ali do grupo dela e ela não quer, enfim, ter essa identidade, identificada, né. E de novo a questão da política de não retaliação também é super importante para o canal funcionar, né, a pessoa precisa se sentir ali num ambiente protegido, né, que aquela informação vai ser avaliada, de forma anônima se assim a pessoa desejar. E aí outra coisa muito importante também, falando da Lei Geral de Proteção de Dados, né, porque, o canal terceiro, ele já está ali todo estruturado para receber aquela informação. Muitos canais, inclusive, têm clientes no exterior ou enfim, né, são uma empresa ali, de outros países que vieram para o Brasil. Então ele já tem também toda essa estrutura não só de LGPD, como também de legislações internacionais, né, então a GDPR, a legislação da Califórnia também, enfim, que são coisas que dão uma robustez muito importante para o canal, né, e uma segurança também de que aqueles dados eles estão ali, eles estão protegidos, né. A questão da ISO também, então a gente tem algumas ISOs que tratam do tema, né, 27001 de segurança da informação, enfim, então essa retenção e esse registro aí desses dados é feito de forma adequada, né, e da forma, mais segura possível para a pessoa também se sentir confortável de novo para mandar sua mensagem. Ainda em relação à segurança, né, falando um pouco da segurança da informação, a questão da criptografia também é muito importante, né, se eventualmente tiver qualquer vazamento, a pessoa não tem aquela chave, então ela não vai conseguir entender
que está escrito ali, basicamente, em linhas gerais é isso, né. Você consegue implementar também um controle de acesso, então no canal terceirizado você consegue criar ali logins específicos. Então, por exemplo, eu vou ter um comitê de ética na minha empresa, eu quero que a minha consultoria tenha ali um login, eu quero que o meu membro da CIPA, enfim, também tenha. Você consegue criar ali um grupo para ter acesso, àquelas mensagens, né. E aí, voltando um pouco na questão da inspeção e auditoria, você consegue também demonstrar ali durante a auditoria todo o processo, né? Você consegue refazer aquela trilha. Então, desde o momento que o relato chegou, quem que recebeu, quem que fez ali esse primeiro contato, quem participou da parte de investigação interna, qual que foi ali o parecer, né, daquela análise, daquela investigação, foi alguma denúncia que gerou alguma sanção, qual que foi ali né, a saída, digamos assim, dessa mensagem que chegou. E, por fim, também a questão de relatórios e indicadores, né? Então, essa parte de monitoramento, de compliance, o canal ele também pode agregar muito valor, com essas análises e esses indicadores, para isso fazer parte do seu programa também, né? Falando um pouquinho mais aqui da inteligência artificial. Então, toda essa parte, por exemplo, hoje no Denoncify, né, a gente tem ali o nosso bot, que já é, enfim, um expert na ferramenta, e aí consegue ajudar. Então, por exemplo, a consultoria contratou aqui a gente para fazer ali seu canal de denúncia de uma empresa cliente dela, né? E aí ela está usando o canal, mas aí ela ficou com uma dúvida onde que ela encontra aquele indicador. A inteligência artificial consegue ali, o bot já consegue indicar para ele onde é, como que ele faz para ter acesso, como que ele faz para filtrar, é um período específico, é o ano inteiro, é desde o início do canal até hoje, enfim, ele já consegue literalmente guiando, né, a pessoa nesse dia a dia do canal. E outra coisa legal também do uso da inteligência artificial é que ela pode também ajudar em relação a essa parte de categorizar, né. Então, por exemplo, eu recebi um relato de assédio sexual, com evidências, tem vídeo, tem ali datas super, com muitos detalhes, enfim. Então ela já entende que aquilo é algo emergencial, que aquilo é algo que precisa ser avaliado, com uma certa urgência. Ou então, eu recebi uma reclamação, sei lá, sobre temperatura do ar-condicionado, por exemplo. Beleza, vamos entender, vamos avaliar, mas assim, isso não é uma coisa que precisa ser tratada imediatamente. A gente pode ver se vai ser com RH, né? Enfim, dado que não é algo do universo de denúncia e tudo mais. Então, ela também ajuda nessa primeira triagem, né? Falando um pouco mais então das vantagens dessa terceirização. A questão da acessibilidade, então você ter um 0800, você ter um canal digital, você ter algo disponível ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E a questão do multilínguas também. Então, às vezes você tem um canal interno, para você transformar ele para inglês que seja, já vai gerar horas ali do seu TI. Com um canal terceiro, não. Às vezes ele já tem vários idiomas, se eventualmente precisar adicionar um terceiro, um quarto, um quinto, enfim, é muito mais rápido, é muito mais prático, já faz ali parte do universo dele. É só algo realmente 2 botões e o seu canal já pode ser disponibilizado, sei lá, para os seus clientes na Itália, por exemplo, né. Outro ponto também muito importante, o workflow integrado com o RH, com o jurídico, com a consultoria, né. Então, eu recebi um relato no meu canal. Beleza, eu vou começar aqui essa análise, né, a consultoria começou ali a análise, mas chegou num ponto que ela vai precisar de um apoio do RH, por exemplo, vai precisar ali de uma lista de opa, esbarrei aqui de uma lista de treinamento, vai precisar, enfim, de algum documento ali mais específico, e aí dá para jogar isso para RH, o RH retorna, pronto, já volta ali para a consultoria continuar a investigação. E aí é legal que nesse workflow você libera o acesso só ali para aquela etapa, né? Então, eu não quero que uma pessoa do RH tenha acesso a essa denúncia como um todo, mas eu preciso que ela me ajude nessa etapa, por exemplo. Aí você solicita ali esse apoio, depois volta aqui para você. Tem toda essa segregação também, de funções, né. Então, por exemplo, eu vou ter um canal que eu vou receber, sei lá, denúncias, mas eu também quero receber reclamações, porque eu vou abrir para os meus clientes, né, dado que eu já tenho esse canal, eu quero ouvir um pouco mais deles, eu posso botar elogios, enfim.
E aí, se for então reclamação, eu quero que fique com a minha área de RH. Se for denúncia, eu já vou direcionar isso direto para a consultoria, que me ajuda com a parte de análise, a parte de investigação, enfim. Então, você consegue segregar também que tipo de informação vai para qual tipo de usuário, né? E a questão da escalabilidade e essa atualização contínua. Então, por exemplo, a gente teve aí esse ajuste da NR1. Em você tendo um canal terceiro, no dia seguinte ele já está se mobilizando para, enfim, já está 100% alinhado muito antes desse prazo, né? Então, você já tem essa tranquilidade de que essa parte ali que você precisa ajustar, que é importante, que é o canal, já está pronta, você pode focar ali no programa, enfim, em outros aspectos que você vai precisar, treinamento, né, com seus colaboradores. E a questão da escalabilidade, né, que você tendo uma empresa terceira, ela consegue inclusive te ajudar com toda essa parte de comunicação, essa parte de divulgação, né? A gente já chegou a fazer, sei lá, adesivos, né? Empresa de logística, adesivo para colocar em carro, QR Code para colocar atrás de crachá, né? Empresas ali que trabalham no presencial com crachá, você cola ele ali atrás do seu crachá, algo que está sempre, é até simbólico, né? Tá ali sempre no seu peito, sempre com você. Se precisar, você já tem esse acesso ali rápido, é só se conectar no seu 3G, enfim, no Wi-Fi, que você consegue fazer ali seu relato de forma anônima, de forma identificada. Bom, em relação à parte mais específica aqui da ferramenta, do canal de denúncia, era isso que eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês, depois perguntas, dúvidas, enfim, também estou super à disposição. Esse QR Code leva para o meu LinkedIn, então, pensando em conversas contínuas, né, que a gente falou muito aqui de melhoria contínua, também estou à disposição por lá, se quiserem, enfim, adicionar, conversar, se quiserem conhecer um pouco mais também, tirar dúvida da ferramenta, inteligência artificial, eu vou adorar trocar com todo mundo e mais uma vez agradecer a presença de todos e vou voltar agora então a palavra para o Tanabe para ele concluir aí a apresentação dele. Vou parar aqui de compartilhar. Pronto. Tanabe, o palco é todo seu. Agora, eu espero que a gente. Engraçado, pessoal. Eu tava falando aqui, não apareceu absolutamente nada. As meninas aqui, uma outra sócia que tá aqui na sala ao lado, que acionou o pessoal de TI para me avisar: ó, você caiu por alguma razão, e ninguém soube explicar exatamente o que aconteceu aqui. Acho que travou meu computador, mas agora estou de volta. E aí eu tenho alguns minutinhos rápido para finalizar aqui a apresentação. Depois já vou responder algumas perguntas já. De bate-pronto, eu respondo umas perguntas que já foram colocadas aqui no chat. Uma delas já respondi. Bom, eu estava falando então da questão do assédio, e aí a Maria Fernanda já fez a apresentação de que o registro de denúncias. Bom, primeiro é importante ter um canal de denúncia interno. Por quê? Porque isso evita que a pessoa procure canal externo. Canal externo, gente, lembra? É um canal que a gente não tem controle. A gente aquilo pode gerar uma notícia fato, ou pode gerar um procedimento preparatório investigatório, e aí você não tem como limitar o que o investigador vai observar, porque é um investigador que faz parte do Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, quando você traz um canal confiável, terceirizado, que vai fazer o registro, vai garantir o anonimato, vai dar seguimento, vai informar o denunciante das etapas em que etapa está no processo de investigação, isso evita que a gente tenha a necessidade de um colaborador procurar um canal externo. Então ele fica dentro do ambiente investigativo da própria empresa, e essas investigações são nosso escritório proporciona essa investigação de maneira bastante transparente, bastante ética, e faz, inclusive, né, os lançamentos necessários do acompanhamento que o denunciante faça no aplicativo da Denuncify, que é a nossa parceira. Então, esse é só um parênteses para voltar aqui. Os casos de assédio que a gente tem investigado, muitos deles não são casos de assédio. São denúncias que são colocadas, mas não caracteriza assédio porque não é um comportamento recorrente, não é um comportamento que gera um dano psicológico, não é um comportamento de perseguição, não é um comportamento individualizado. Muitas vezes, é só o que a gente chama de comportamento inadequado. É um comportamento isolado, é uma fotografia de alguma coisa, não um filme que acontece ao longo do tempo. E isso não tem o condão de se gerar, né, um afastamento
comportamento com uma CID de doença psicológica. Então, por isso que eu trouxe aqui alguns slides do que a gente pode fazer, como a gente pode observar o comportamento corporativo dentro da empresa para que a gente melhore o ambiente de trabalho. Principal fator, má comunicação. Então a gente tem que melhorar a comunicação para que a comunicação seja respeitosa, livre de discriminação, livre de piadas, livre de ironia, porque a gente tem notado que muitas vezes um feedback que é dado, negativo, que não estruturado, ele gera consequências psicológicas. Então o que a gente está tentando fazer é justamente dentro do ambiente corporativo estabelecer um mínimo de bom senso, que hoje em dia está muito difícil em função até das redes sociais, em função de tudo que acontece e na velocidade que as coisas acontecem hoje. Falar em bom senso, existe uma distância muito grande da geração millennium com a geração XY, em relação ao que é bom senso e o que não é. Então, a gente tem que tentar criar um padrão mínimo de comportamento dentro do ambiente corporativo para evitar, né, que seja mal interpretado qualquer tipo de comportamento que coloque em dúvida a ética profissional dos trabalhadores e das gestores, tá certo? Então, expressões que a gente deve evitar, que em geral são utilizadas que eram utilizadas no passado, que hoje são proibitivas. Por exemplo, você é mesmo difícil, não consegue aprender as coisas mais simples. O que eu estou fazendo? Eu estou dando um feedback negativo e estou chamando indiretamente a pessoa de incompetente. Como aqui, a pessoa não é lugar para incompetente como você. Aqui você só atrapalha. Ou discriminatória, como é o caso dessa aqui. Ó. É mal casada, brigou com o marido. Ou faz confusão em tudo, é encrenqueira, é histérica, é maluca. Então, assim, esse tipo de comportamento, ele é um comportamento que deve ser totalmente abolido da empresa hoje em dia. Se era aceito lá atrás, eu aprendi a ser, fui gestor e aprendi isso no passado, não pode mais, tá certo? Nunca seria razoável lá atrás e agora, quanto mais agora. Agora, então tudo pode configurar assédio? Não. Cobrança de trabalho para ter melhor resultado, quando você passa o trabalho adequadamente, não é assédio. Trabalho em hora extra, até o limite de 2 horas por dia, não é assédio. Não concessão de férias no período que o empregado quer, eu quero tirar férias em julho e janeiro. Não dá para tirar férias de junho e janeiro todo mundo. Então o gestor ele vai ter que administrar isso. Lembra, prerrogativa de férias do empregador. Então, recusar o período solicitado pelo empregado não é assédio. Mas deixar de conceder férias dentro do período legal, ou seja, 12 meses pós, de maneira recorrente, isso pode ser considerado assédio, porque pode ser caracterizado uma perseguição do gestor, falando, não vou deixar você em férias. Pode acumular férias, você não vai tirar férias nunca. Isso pode ser considerado. Mudança de função dentro da competência do gestor não é, do colaborador não é considerado assédio. Uma não convocação para uma reunião que ele não tem a competência para participar, porque não está relacionado à atividade que ele tem que desempenhar, também não é considerado assédio. Agora, não convocar com o intuito de atingir o colaborador, mudar a função com o intuito de diminuir o colaborador, isso pode ser considerado assédio, tá certo? E as discriminações mais comuns devem ser totalmente abolidas, de gênero, de raça e etnia, de religião, de doença grave, de orientação sexual, hoje em dia, principalmente, né? A gente está cada vez mais modernizando as convenções coletivas de trabalho, modernizando as políticas internas da empresa para aceitação e para inclusão, né, das pessoas que têm orientação sexual, que não seja as tradicionais, né, usos e costumes. Então a gente tem que aceitar e a gente tem que, de alguma forma, criar mecanismos para que isso não gere comportamento discriminatório. Com relação à estética da pessoa, se a pessoa é muito magra, se a pessoa é muito tem um peso um pouco acima do padrão, né, que é estabelecido pela sociedade, isso tem que ser evitado. Pessoa com deficiência, sabe? Tem um caso aqui que, poxa, a pessoa com cota de deficiente, hoje em dia, a pessoa foi ser recebida pelo departamento e aí já apelidaram a pessoa de perneta, de maneta, de cegueta. Então, assim, isso não dá. É um comportamento totalmente inaceitável que muitas vezes, no ambiente de trabalho, principalmente o pessoal que trabalha em chão de fábrica, começa a fazer esse tipo de colocação. Sabe? E pessoas estáveis, muitas vezes, né, as pessoas começam a gerar discriminação. O cara é cipeiro, o cara é sindicalista, então vamos distanciar dele. Ou até mesmo uma perseguição por parte do empregador, isso é muito grave. E a gestante, a pessoa engravida e começa as piadas ou as brincadeiras relacionadas à estabilidade que é garantida pela gestante. Lembrando que o quê? Que dentro de uma corporação, gente, quem denuncia, quem assedia, quem sofre assédio, quem quebra a regra de compliance, quem faz a denúncia, quem investiga a denúncia, quem discrimina, quem
Quem viola as normas são as pessoas, gente. O que faz a diferença no mercado hoje é o quê? São as pessoas que estão à frente das máquinas. São as pessoas que fazem as consultas à inteligência artificial. Então, o que acaba acontecendo, gente, é que o diferencial competitivo daqui para frente não é máquina, não é só tecnologia, são as pessoas, tá certo? São as pessoas que promovem o código de conduta da empresa, são as pessoas que denunciam, são as pessoas que criam um ambiente de trabalho mais adequado, lembrando que o quê? A palavra convence, mas a liderança, pelo exemplo, é que arrasta. O comportamento repetido, um bom comportamento repetido, é o que gera um ambiente de trabalho mais saudável em relação a tudo isso. Tudo bem, gente? Bom, então aqui eu termino a minha parte e a gente tem 6 minutos para responder algumas perguntas. Algumas perguntas eu respondi diretamente no chat, no PIR. Eu vi que tem uma pergunta que foi trazida aqui no chat, né? Que é a questão do individual e coletivo. Vamos dividir em duas coisas. Toda medição, todo atestado médico, todo dado estatístico que a empresa tem, vai ser certamente individualizado. É a pessoa que vai trazer o atestado médico com CID, é a pessoa que traz um atestado médico ou faz uma denúncia relacionada a um comportamento individualizado de assédio. Então, em geral, o dado ele é individualizado. Como é que eu utilizo dado individualizado para a coletividade? Porque a NR01 é coletiva e o fiscal ele vai abordar uma questão coletiva. Então, a evidência que eu tenho que gerar é que do fato individualizado eu gerei uma avaliação que fala, olha, como é que eu vou prevenir para que outras pessoas, como é que eu posso tomar medidas coletivas para prevenir que pessoas individualmente não adoeçam em relação a distúrbios psicológicos, desvios psicológicos e até mesmo pode gerar um benefício previdenciário por burnout. Então, esse é o objetivo da norma. Por quê? Porque o processo investigatório individualizado, isso aqui é uma ação que deve ser tomada por meio de canal de comunicação, segregar isso, investigar e tomar medida para evitar que isso seja um comportamento repetitivo. E esse comportamento e plano de ação baseado numa denúncia individualizada, esse comportamento ele pode gerar o quê? Uma medida coletiva, uma medida em que eu vou atender, né, uma melhoria, vou atender um controle, vou atender um KPI para coletividade, tá certo? Então, assim, a gente parte do individual para tomar medidas coletivas. A gente fala isso não é só para desvios psicológicos. A gente está falando isso, por exemplo, quando eu forneço o EPI, é um equipamento de proteção individual. Eu tenho dados estatísticos que falam, olha, mesmo com proteção individual, eu estou tendo uma perda auditiva no grupo, numa coletividade, então, ou de 1 ou 2 empregados, então isso já me leva à necessidade de tomar uma medida coletiva melhor para reduzir, por exemplo, o ruído, porque o EPI não está sendo suficiente. Então, a maioria das medidas de prevenção coletiva, elas passam por uma análise de dados individualizados, tá certo? Então, foi uma pergunta feita aqui pela Priscila Viviane, eu já respondi, tá certo? Agora, Maria Fernanda, tem alguma pergunta para você? Sim, só acho que ainda nessa pergunta que você respondeu, tem uma outra aqui da Melissa, que eu acho que é uma dúvida que ficou em relação a esse médico habilitado para o diagnóstico, né? Seria um médico do trabalho? Seria, por exemplo, um psiquiatra? Ou, enfim, alguma especialidade, né? Eu respondi para ela, né, no chat, eu respondi para ela. Na verdade, é um médico psiquiatra ou um médico que também tem uma especialização em psicologia. Se for médico do trabalho, psiquiatra, ou se médico do trabalho em psicologia, melhor ainda, sabe? Então, assim, a gente tem visto muitas perícias médicas que o juiz ele determina uma perícia médica relacionada a uma doença, burnout, por exemplo, que ele nomeia um perito que ele é um ortopedista. Então, assim, isso a gente, obviamente, como
escritório que defende o lado patronal, a gente vai impugnar na hora, falando, se é uma doença relacionada à psique humana, tem que ser um psiquiatra ou, no mínimo, um médico do trabalho que tem uma especialização em psicologia. Até porque, né, a maioria dos casos de burnout não é caracterizado como burnout quando você vai fazer uma avaliação psiquiátrica técnica. A maioria deles, a pessoa já tem uma predisposição, né, a um desvio comportamental psicológico, e ele é agravado pela atividade laboral. Então, não tem um nexo de causalidade direto, tem um nexo de causalidade indireto. Então, é importante que a gente também faça, né, a lição de casa para identificar, né, a natureza efetiva do afastamento, para que possa ser tomado medidas efetivas na causa raiz do problema, tá certo? Perfeito. Tem uma pergunta aqui que eu acho que até depois, enfim, eu posso responder e você complementar também vai ser bem legal. É a do Marcos. Como distinguir nos canais de denúncia, né, se elas são realmente baseadas em evidências ou não, a fim de evitar, claro, prejuízos à imagem da empresa ou da própria pessoa ali, né, objeto da denúncia. Acho que do ponto de vista aqui da ferramenta do canal, né, o que a gente acaba vendo, primeiro o canal ele tem que ter meios para te ajudar a identificar isso, né? Então, você tem que conseguir colocar ali evidência, você tem que conseguir colocar ali um relato o mais completo possível, né? Que a gente já consegue ver desde esse início esse engajamento da pessoa do outro lado com muita quantidade de informação, às vezes ela tem até datas, né? Se for uma empresa, enfim, com câmera, você consegue olhar ali a data na câmera, então eu acho que essa robustez. E uma outra coisa aqui do lado da ferramenta também, que eu acho que ajuda muito, é a questão da quantidade de acessos ali ao protocolo, né? Uma pessoa que manda uma denúncia que de fato está engajada, está esperando que aquilo seja, né, tenha uma iniciativa tomada, uma investigação iniciada, ela tem ali um maior engajamento com aquele relato. Então, ela tem aquele protocolo, ela liga no 0800 para perguntar como é que está esse andamento, ela acessa o site, e aí a ferramenta ela vai computando todos esses acessos também, né? Então, é uma maneira de você entender como está esse engajamento do outro lado, né? Mas se puder falar um pouco da parte da análise, investigação também, acho que pode ser legal. O processo investigatório, gente, que assim, é um complemento. Na verdade, o registro e controle do processo, é o sistema em que é recebida a denúncia, é um papel da Denuncify, que é a nossa parceira, e a gente dá o processamento à investigação. A investigação, ela é sigilosa, a gente obviamente alimenta as pessoas que são entrevistadas com o mínimo de informação possível, justamente porque, não só para manter o sigilo, mas também para não direcionar o depoimento de uma pessoa entrevistada para aquilo que influenciar, para aquilo que eventualmente queira que seja o resultado do relatório. Então, para evitar tudo isso, a gente dá as informações mínimas necessárias e a pessoa fala livremente, sem exatamente saber muitas vezes quem é o denunciado, sem saber se efetivamente existe uma denúncia contra, né, um colega do mesmo setor ou outro setor, porque a gente faz essa avaliação justamente para levantar informações se o comportamento de um eventual assédio, o desvio de comportamento de determinado gestor ou efetivamente ocorreu, ou se é um mau uso do canal, que muitas vezes acontece, pessoas se juntam, vamos denunciar o chefe, e todo mundo denuncia, faz uma denúncia igual, e aí a gente consegue identificar se aquilo foi um complô contra o gestor ou não. Mas tudo isso é mantido em sigilo justamente por quê? Porque o resultado substanciado de uma investigação de assédio, o resultado substanciado de uma investigação de assédio sexual, ele, de modo geral, ele gera uma evidência contra a empresa. Então, eu tenho que guardar aquilo com sigilo, eu tenho que apresentar para a autoridade pública quando é solicitado, por exemplo, houve uma consequência de desligamento de um determinado colaborador, ele entra com uma reclamação trabalhista, então o que acaba acontecendo é que eu tenho que mostrar para o juiz que eu fiz o tratamento, que eu levantei as evidências, que eu ouvi pessoas corretas, inclusive com nomes das pessoas que foram entrevistadas, que eventualmente possam ser testemunhas, e tomei as medidas corretivas. Por quê? Porque eu, de alguma forma ou outra, eu tenho que demonstrar que, embora tenha uma ocorrência de assédio sexual ou assédio moral dentro da minha empresa, eu tomei as devidas cautelas para quê? Para apurar, tomar medidas corretivas e tomar medidas preventivas. E esse é o principal fator que leva a empresa a tomar uma série de cautelas
para manter o sigilo. Por quê? Porque é um dano reputacional enorme. Se você falar, teve um caso de assédio sexual e foi substanciado, pronto, aí já é um motivo, né, para as redes sociais começarem a comentar. Por isso que o sigilo é fundamental. Não só o anonimato da pessoa que fez a denúncia, mas todo o processo investigatório também deve ser mantido em sigilo e o resultado final só ser informado quando necessário para a pessoa que fez a denúncia, que muitas vezes a pessoa denúncia só faz a denúncia e não quer acompanhar, e tem pessoas que querem acompanhar, e a ferramenta do Denuncify consegue proporcionar as duas soluções. Mais alguma, gente? A gente já passou 2 minutinhos, mas não sei se você conseguir, a gente olha mais alguma A aqui. Tem última. várias. A última, então. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma aqui. E aí a gente vai fique tranquilo, gente, que a gente vai responder todas as perguntas, depois mandar as respostas para vocês. Eu tô abrindo aqui o meu ícone aqui, ó. Aqui não apareceu nada. Deixa eu ver. Tem uma aqui em relação ao afastamento, até você estava falando, comentando sobre a questão do burnout, né? Muitos afastamentos são emitidos por profissionais alheios à organização, que partem do ponto de vista de um único lado. Como contestar um afastamento que se enquadrará como doença ocupacional? Então, o afastamento que ele é, quando você abre, quando ele dá entrada no benefício previdenciário, ele dá entrada no B31 ou ele dá entrada no B91. Se tem uma CAT aberta, em geral, o INSS já é tendencioso a dar o B91, porque a própria empresa já foi lá e falou, isso aqui foi relacionado à doença ocupacional, então ele é B91. O que as empresas estão fazendo hoje? Elas estão acompanhando isso, acompanhando a concessão do benefício. Por quê? Porque uma vez que é concedido o benefício e ele é concedido com o código B91, B31 é uma doença não ocupacional. Então, fui jogar futebol, quebrei a perna e eu estou afastado por 60 dias. Isso aqui é um B31. Ao retorno do trabalho, eu não tenho nenhuma proteção ao emprego. Agora, eu tenho uma doença ocupacional, um burnout, e ele foi desenvolvido em razão do trabalho. Ele vai lá e pede o B91. Se o INSS, na perícia, concede o B91, a empresa tem um prazo ali de 10 dias. Ela não é notificada, porque não existe, não é mandatório para o INSS notificar a empresa. A empresa tem que ficar acompanhando. Acompanhou, ela tem 10 dias para impugnar. E a impugnação ela deve ser feita com, olha, esse trabalhador, com dados técnicos médicos, falando, olha, esse trabalhador aqui já tinha uma predisposição, ele já desenvolveu doenças, já tinha um afastamento por ansiedade ou depressão, antes mesmo, né, de ter qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de relação com o trabalho desenvolvido. Então, assim, isso é fundamental. E o INSS não tem essa obrigação de fazer essa avaliação, de mandar essa avaliação para o empregador. Ele vai lá e manda para o trabalhador. O trabalhador não fala nada também. Então a empresa pode sim, com base nos registros, nos cadastros que tem no gov.br, avaliar e falar: opa, peraí, tem um B91 aqui. É importante isso também, para quê? Para reduzir o FAP, né, que é o fator acidentário previdenciário, que aumenta ou diminui a contribuição previdenciária de meio até 6%. Então, por isso que é importante que a empresa que tem muitos empregados, que tem afastamentos, fique atenta em relação ao que é B31 e B91. O B91, ele ainda abre um outro leque, que é pior, que o INSS já começou a fazer, e nós temos clientes que nós estamos defendendo aqui, que é o quê? Que ele pede a indenização pelo benefício concedido ao trabalhador afastado por B91. Então, se ele ficou lá 4 meses afastado por B91, o INSS entra com uma ação contra o empregador para falar o seguinte: você tem que me pagar todos os salários dos benefícios, correspondendo ao benefício que eu paguei para o seu trabalhador, porque você deu causa ao acidente ou à doença ocupacional do qual ele se afastou. Então, mais do que nunca, além do acompanhamento de qualquer tipo de doença relacionada a burnout, também é importante que você faça o acompanhamento para qualquer tipo de afastamento que porventura possa ser caracterizado como B91, tá certo? Então as perguntas a gente vai responder ao longo da semana para todos. Maravilha. Combinado. Vamos guardar todas e a gente responde. Pessoal, muito obrigada. Passamos aí só 6 minutinhos, mas é que o assunto, né, acaba empolgando. Enfim, eu e Tanabe, a gente está à disposição para outras dúvidas depois que venham a surgir. Obrigada pelo tempo de vocês e um bom dia aí para todo mundo. Obrigada, Tanabe. Valeu, bom dia pessoal, obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.